Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Candidato convidado na sequência do sorteio realizado em 17 de setembro é o candidato a deputado federal Ferraz Júnior, do Partido Novo. Por favor, Ferraz Júnior. O candidato tem 9 minutos para a sua exposição, para a sua fala, e 4 minutos para as respostas das pessoas que estão aqui. Quem quiser fazer perguntas, só levantar a mão, as moças levarão até vocês no próprio lugar. 9 minutos, candidato. Boa noite a todos. Sou o Ferraz Júnior, jornalista aqui em Ribeirão Preto. Acho que boa parte de vocês me conhece. Tenho 56 anos. E até 2 anos atrás, o meu sonho de consumo era esperar a minha aposentadoria e me mudar para o sul de Portugal, no Algarve, pôr uma mochila nas costas e andar pela Europa. Hoje estou aqui candidato a deputado federal pelo Partido Novo. E o que é que faz um jornalista aos 56 anos de idade entrar na política e sair candidato pela primeira vez? Uma série de fatores, mas isso começou com as passeatas pelo impeachment da Dilma Rousseff. Ali, a convocação das passeatas conseguiu me tirar de trás do computador e transformar aquela minha indignação numa ação. O fato de ir para as ruas e juntar vozes com outras vozes, juntar a minha voz com outras vozes, clamando pela saída da Dilma, despertou em mim algo novo, que foi a percepção de que eu e todos nós, cada um de nós, somos agentes de mudança. Para isso é preciso que a gente levante da cadeira, né? E foi o que aconteceu. Saiu a Dilma, mas e aí? Né? Saiu a Dilma e, de repente, eu percebi que o problema não era a Dilma. O problema era muito maior, ia além da presidente. O problema era e é toda essa estrutura, todo esse arcabouço político que está em vigor no nosso país, que se esgotou completamente, né? Então, a luta passou a ser contra tudo isso. E o Partido Novo chegou exatamente como resposta a essa indignação, porque foi um partido que surgiu do seio da sociedade, de pessoas indignadas por pagar tantos impostos e ter como contrapartida péssimos serviços públicos de saúde, de segurança, de educação. E, de repente, viu-se com a Lava Jato o horror que é o maior escândalo de corrupção da humanidade, que é o que a gente tem. E no Partido Novo, como premissa para a gente ser filiado, a gente tem que ser ficha limpa. É um partido que não usa dinheiro público. É um partido que separa a gestão partidária da atividade política. O presidente do partido não é o político. Para ele ser político, ele tem que deixar a presidência do partido com pelo menos 1 ano e meio de antecedência das eleições. Por quê? Porque a gestão partidária fiscaliza a atividade dos seus políticos e os seus políticos cobram da gestão partidária uma administração correta. As duas coisas não se misturam para a gente não ter problemas, como a gente está vendo aí, né, de políticos condenados, de políticos corruptos, que não são expulsos pelos seus partidos porque eles são caciques dentro dos seus partidos. O Partido Novo não tem nada disso. Então, isso me chamou muito a atenção como uma proposta nova, diferenciada, da gente tentar fazer política diferente de tudo que está aí. Foi isso que me fez entrar para a política. E foi exatamente a corrupção. Eu sempre digo que o Brasil, né, fazendo uma metáfora com a internet, com, né, o mundo cibernético, o Brasil é um computador que precisa ser resetado, precisa ser reformatado, né? Ou seja, começar do zero, porque para onde a gente olhar, a gente vê problemas. A gente vê problemas de ineficiência, problemas de corrupção, problemas de burocracia, problemas. E não se resolve tudo isso com os mesmos que estão aí. A gente tem 514 políticos da esfera federal que são citados
em algum processo, em alguma investigação. De 26 partidos. Só a Lava Jato alcança 14 partidos. O problema não é só o PT, não. A gente fala do PT porque o PT estava aí há 14 anos no governo, mandando e desmandando nesse país. Mas, junto com o PT, tem uma penca de partidos. Só a Lava Jato atingiu 14 partidos. Tem outros 26 que são citados aí pelo Ministério Público Federal em algum tipo de corrupção, Brasil afora. E é essa linha, concordo com o Papa quando ele diz que é fácil falar de corrupção. Eu estou entrando agora na política, Papa, não tenho a sua história, não tenho o seu histórico, mas eu tenho 56 anos, dos quais 32 de credibilidade, 56 menos 18, que foi quando eu comecei a atuar como jornalista. De lá até agora, eu construí toda uma história profissional baseada na credibilidade, que é o único bem que o jornalista possui. Se o jornalista perde a sua credibilidade, ele está morto profissionalmente. E eu calquei sempre a minha atividade profissional em cima da minha credibilidade. Eu espero usar essa credibilidade a serviço do país, atuando no combate à corrupção. E a gente, para começar a gente arrumar o Brasil, a gente precisa pôr a casa em ordem. O que é pôr a casa em ordem? Arrumar a casa, simplesmente. Então, por exemplo, existem 2 ralos por onde escoa o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos. A gente trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. E boa parte, grande parte desse nosso esforço está indo pelo ralo, porque o Tribunal de Contas da União calcula que 200 bilhões de reais vão embora por ano simplesmente na corrupção. 200 bilhões de reais é maior do que o déficit público brasileiro do ano passado, de 186 bilhões, se eu não estou errado. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. 200 bilhões de reais que a gente perde só com corrupção. E isso que o Brasil ele é signatário de 3 importantes acordos internacionais. O Acordo Internacional de Combate à Corrupção da OEA, da ONU e da OCDE. Desde 2003. A lei de delação premiada surgiu como premissa desses acordos que o Brasil assinou. E são várias outras leis que precisam ser aprovadas. Uma delas, que eu pretendo levar, que inclusive foi objeto do meu processo seletivo dentro do Partido Novo, que, se vocês não sabem, o Partido Novo faz processo seletivo para lançar os seus candidatos. Se inscreve quem quiser. Passa quem consegue chegar lá. E eu fiz um projeto de lei que é um projeto de lei do denunciante do bem. Que, em última análise, é uma delação premiada que parte do cidadão comum, deixa de ser delação porque ele não está envolvido no crime. Mas o princípio é o mesmo. Se ele sabe de algum indício, se ele tem alguma comprovação de algum indício de corrupção, ele entrega isso para a autoridade competente, pode ser o Ministério Público, a Polícia Federal, isso a lei pode estabelecer. E durante a investigação desse processo, dessa denúncia, o nome dele é guardado sob sigilo do Estado, a vida dele tem a proteção garantida pelo Estado, e, ao final do processo, se aquela denúncia for comprovada como crime e os responsáveis penalizados, ele recebe um prêmio em dinheiro. Isso é uma lei comum, já existe nos Estados Unidos, Inglaterra, há 40 anos. Aqui no Brasil ainda não existe, desde 2003, que esses acordos de convenção internacionais que o Brasil assinou, pede que o Brasil assine essa lei. Então, ela é uma das que eu pretendo fazer valer lá no Congresso. O outro ralo por onde escoa o dinheiro público, facilmente, são os gastos públicos. Só a Câmara dos Deputados gasta... Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso Nacional, gasta por dia, se vocês não sabem, 29 milhões de reais para funcionar por dia. Por hora, tiram do nosso bolso para funcionar toda aquela estrutura R$1.160.000 por hora. Nós pagamos tudo isso. E o Partido Novo, por exemplo, tem que dar o exemplo. Se eu quiser cobrar do colega austeridade, eu tenho que dar o exemplo. Aí eu vou ter autoridade moral, inclusive, para fazer isso. No meu site, ferrazjunior.com.br, tem lá as minhas propostas, tem o termo de compromisso, tem o termo de compromisso que fala que eu vou ter que abrir mão de todos os outros candidatos, de auxílio moradia, de carro oficial, de motorista e muitas outras regalias. A Casa Branca tem 377 funcionários, o Palácio do Planalto tem 3.800 funcionários, a maioria cargo comissionado, e são os cargos comissionados que recebem os melhores salários e as maiores regalias, privilégios e mordomias. Então, a gente não tem noção de por onde sai o nosso dinheiro. Sai por essas contratações, cargos comissionados, privilégios em demasia, aposentadorias especiais que eles assinam para eles mesmos. Então, é preciso entrar um chato lá, que nem eu, para dizer, olha, isso está errado, e chamar a opinião pública e mostrar o que está acontecendo. Para ver se a gente consegue mudar, de alguma forma,
essa velha política que está aí. 3016 é o meu número está ali, Ferraz Júnior, candidato a deputado federal. Ok, encerrado o seu tempo, candidato. Tem uma questão aqui da Anônima. O senhor fala tanto em combate à corrupção e apoiou a gestão Darcy Vera. Por que você não combateu a corrupção na nossa cidade? Falo da sua ligação com o governo anterior por causa do Museu Histórico, segundo pergunta aqui. Claro, o meu parceiro, meu companheiro, com quem eu estou casado há 25 anos, Daniel Basso, era diretor do Museu do Café, aqui em Ribeirão Preto, e eu apoiei a Darcy Vera até o momento em que eu não sabia dos escândalos de corrupção, porque depois eu fui o primeiro a reclamar disso e a exigir providências, né? E reclamei, inclusive, porque durante os 8 anos de administração dela, ela nunca pisou no museu para saber o que estava acontecendo com o museu, que estava caindo aos pedaços. Eu não tenho problema nenhum. As pessoas não sabem, não tem bola de cristal, não tem escrito na testa que são corruptas ou não, até o momento que elas se revelam. O Palocci, eu tinha alta estima ao Palocci. Tinha. Então, até o momento que eu tinha autoestima, ele não tinha traços de corrupção. Então, me desculpem, mas é assim que as coisas funcionam. Mais uma, a candidata à CIRP e as entidades apoiadoras deste evento estão juntas com o movimento Unidos contra a Corrupção, que tem a liderança da Transparência Internacional. Esse movimento propôs 70 medidas de combate à corrupção. O senhor as conhece? Estaria disposto a apoiá-las caso entre no Congresso? Claro, eu assinei essa medida, Unidos contra a Corrupção. Meu quadrinho ainda está cinza lá, porque o Pacto pela Democracia, que é um dos 3 itens que a gente tem que assinar lá para poder dar o ok, ainda não foi aprovado. Estou esperando o Pacto pela Democracia aprovar, porque é o terceiro que falta para a minha foto ficar colorida. Por enquanto está lá cinza, porque tem os outros 2 assuntos que eu apoiei. E a lei do denunciante do bem, que em inglês é whistleblower, é uma das medidas, das 70 medidas lá. Da contra a corrupção também. Tem tempo ainda? 2 minutos ainda, candidato. Pode aproveitar se preferir, se assim desejar. Bom, para arrematar aqui, meus amigos, eu quero deixar um recado de que chegamos num momento crucial da nossa vida política. A gente pode escolher entre a perpetuação desse quadro de horrores ou a mudança que o Brasil precisa, que a gente quer. Porque, do jeito que nós estamos indo, é muito difícil a gente romper com esse mecanismo que está aí, com parlamentares que aprovam lei de uma reforma política que dificulta a renovação, porque eles querem se proteger no guarda-chuva do foro privilegiado, que aqui no Brasil, o guarda-chuva do foro privilegiado aqui no Brasil, protege 56 mil pessoas. Nos Estados Unidos, ninguém. Na Alemanha, só um cargo do primeiro-ministro. Mas aqui no Brasil, 56 mil pessoas. Nós somos a pátria da impunidade. Brasília vive de costas para o Brasil. Se nós não dermos um basta nisso, nós não teremos destino enquanto nação. Ou o nosso destino será dos piores. Nós somos a 8ª economia do mundo e o penúltimo país em comércio internacional. Nós temos 1% de todo o comércio mundial. A Coreia, Hong Kong, que é 3 mil vezes menor que o Brasil, ela tem 2,8% de participação no mercado mundial, e nós não, nós somos uma economia fechada. De que maneira nós vamos virar gente se nós não abrirmos as nossas portas, criarmos emprego, desburocratizarmos o país, reformularmos essa nossa política? Tirarmos os bandidos que estão lá em cima, tirarmos os bandidos de colarinho branco e colocá-los na cadeia. E tirar os Gilmar Mendes da vida, que soltam esses bandidos que vão para a cadeia. O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa decência? Tem 2 deputados, um de Santa Catarina e um do Rio de Janeiro, que estão presos. Muito obrigado pela sua participação. Seu tempo está esgotado. Muito obrigado, candidato Ferraz Júnior, do Partido Novo.